Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso Prosatec, o podcast que fala de tecnologia de forma simples, divertida e com muito conteúdo. Eu sou Rodrigo Monteiro, eu sou agilista no Itaú. A Érica, agilista no Itaú também. Eu sou Felipe, eu trabalho com coordenação de DevOps na Sconet. E eu sou a Mônica Ossolini, consultora de TI e mentora de carreira profissional. E estamos hoje com esse time aí de feras aqui reunidos para receber um convidado muito especial, que é o Robson Ribeiro. Seja bem-vindo, Robson Ribeiro, e fala para a gente um pouquinho de você. Oi, gente, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite aqui. Eu sou o Robson Luiz Ribeiro. Eu estou como gerente numa grande instituição financeira aqui há mais de 10 anos. E a ideia aqui acho que é bater um papo hoje sobre liderança. Então, primeiramente, muito obrigado aqui por todo o time por ter me convidado e vamos lá. Boa. Primeiramente, eu queria agradecer aqui no nome de todos nós aqui do Prosatec, né, que você tenha aceitado o nosso convite. Eu vou te chamar de Robinho, porque eu não consigo te chamar de Robson, tá? Então, eu vou te chamar de Robinho. E hoje a Legal. gente vai dividir aqui o nosso podcast em dois blocos para a gente falar sobre liderança humanizada, né? E no primeiro bloco, vamos abordar alguns temas como a gente pode desenvolver soft skills, como a gente pode identificar o gestor do futuro e muito mais. Mas antes da gente começar, a gente precisa dar um recado aqui importante, né? Que opiniões divergentes elas são sempre bem-vindas e aqui no Prosatec a gente sempre vai respeitar um ao outro. Não se esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal e deixar sugestão de tema nos comentários se vocês estiverem curtindo. Beleza? Dando continuidade aqui, a gente vai começar o primeiro bloco de perguntas. Bom, vamos lá. Robinho, na sua opinião, qual que é a diferença entre um chefe e um líder? É uma boa pergunta, né, Rodrigo? Porque acho que a gente vem passando por um modelo aí de toda a evolução, né, do mercado, desde as nossas, desde da Revolução Industrial, né? Então, o chefe aqui, né, é uma figura mais vista na sociedade como um mandão, né? Alguém que impõe as coisas de uma forma muito mais impositiva, né, e hierárquica que no cotidiano aqui é baseado em ordem, sabe? É muito algo muito mais faça o que eu quero aqui e ponto. Já o líder é uma característica um pouco diferente, né? Porque ele precisa mostrar aqui para as pessoas que ele é capaz, que é uma pessoa que consegue colher resultados aqui através do time, né? Então, ele faz aqui, ele se preocupa não só com as entregas, mas como o time se capacita também, né? Então, como que ele promove aqui um incentivo para o time, como que ele foca no desenvolvimento das pessoas. Então, é super importante, uma característica aqui do líder é saber ouvir, saber motivar. Então, independente da situação, acho que o líder tem que ser empático aqui, tem que saber, de uma forma mais neutra aqui, direcionar e solucionar conflitos, né? Seja eles internos ou externos. Por quê? Porque não adianta mais, ainda mais o modelo que a gente vem vivendo, né? Trabalhando, acho que cada vez mais o líder aqui, chefe, ele deixa de ter espaço, né? Então, hoje, cada vez mais as empresas trabalham aqui para poder estimular a transformação e cada vez mais provocar discussões aqui super relevantes e abertas, né? Porque juntos aqui, cada vez mais, quando a gente constrói aqui opiniões adversas, a gente consegue ter aqui uma evolução para todo mundo, né? Então, acho que na minha percepção aqui, o líder é o que de fato aqui reconhece o time e traz aqui como um grande facilitador, né? Se eu pudesse resumir, para mim, ele é um grande facilitador. E pensando assim numa visão de liderança, né? Não sei se você já chegou a ler o livro que chama O Monge Executivo. Ele fala muito sobre o líder servidor, né? Certo? E aí eu queria saber qual que é a sua percepção sobre a ideia do líder servidor. Cara, sabe que é uma coisa que, assim, vou dar um passo atrás, contando um pouquinho da minha trajetória, né? Que acho que fala bastante aqui com líder servidor. Eu tô na tecnologia há mais de 10 anos, e aí tudo começou em uma consultoria aqui. E dentre as minhas mudanças aqui, no meu último dia, quando eu estava passando, me despedindo das pessoas, enfim, eu sentava num canto do andar que obrigatoriamente eu passava por todo mundo todos os dias.
E era natural ali, eu ia pegar água, encher meu squeeze e passava na mesa indiretamente algumas pessoas, tá tudo bem, sabe, aqueles 30 segundinhos ali com todo mundo, e eu ia para minha estação de trabalho. E aí, depois, com o passar do tempo, né, eu fui, acho que me desenvolvendo aqui, buscando a cadeira de liderança, e aquilo fez sentido para mim. No dia que eu estava indo embora, uma das pessoas virou e falou, cara, você vai fazer falta aqui. Eu falei, nossa, mas, né, tipo, eu não esperava isso. Eu falei, por quê? Eu falei, não, você passa aqui, você escuta a gente, você pergunta se está tudo bem. E para nós é super importante. Às vezes a gente está com uma dificuldade técnica, está com algum outro tipo de problema, e às vezes só o fato de ter alguém aqui se preocupando e passando, e ouvindo a gente, já traz um conforto e melhora o nosso dia. É, e aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí, fazendo analogia aqui com o que você falou, até do livro do Monge Executivo, né? O líder servidor é algo já foi fundado lá, acho que em 1970. É algo mais antigo, né? Então, ele tem aqui uma característica que é, de fato, o líder servir mais aqui a sua equipe, né? Então, é uma forma de liderar aqui muito mais apoiando o time. Então, não é você ter o controle aqui da sua autoridade de gestão, mas sim ajudar aqui o time no dia a dia. Então, é servi-los, né? Então, seja para tirar algum impedimento, seja para apoiar em alguma orientação aqui mais de carreira ou do dia a dia, do que olhar para si próprio, né? Então, até brinco aqui no meu dia a dia, né? A minha prioridade é a minha família, meu time, depois as minhas atividades. Então, por quê? Porque servindo eles, eu automaticamente estou me servindo. Então, o meu desafio aqui, como líder, é de fato ser o exemplo, ter uma agenda mais dedicada para eles aqui, conseguir interpretar exatamente o que eles estão precisando e trazer uma segurança aqui para a decisão que está sendo tomada. Então, o líder servidor, para mim, é isso. É de fato um líder que serve aqui os seus colaboradores. Só fazendo um gancho aqui, quando você está falando sobre isso, né? Você está gerando empatia também, né? Então você está se Super. colocando no lugar do outro e tá. Às vezes você não está nem resolvendo o problema da pessoa, mas só de você ouvir aquela pessoa, ela já se sente mais confortável. Confortável e Você até começa a estabelecer uma relação de confiança, né? E isso é importante para a pessoa se sentir mais à vontade, não só para tomar um café com você, mas também, putz, eu posso ver aquela pessoa ali como um exemplo, né? Que o cara para, que nem você estava falando lá, eu vou lá pegar água, vou passar ali, pergunto se está tudo bem. Às vezes eu nem vou resolver o problema dele, mas só pelo fato de você perguntar, você já estabelece essa conexão e a pessoa já te vê de uma outra forma, né? Bem bacana. perfeito, Rodrigo. Acho que assim, acho que a principal característica aqui do dia a dia, né, do líder é ter aqui essa empatia, né? Porque querendo ou não, o teu público e o teu time ele vai ser sempre diverso, né? Então, ainda mais hoje, que a gente está passando por um mundo de transformação, onde cada vez mais aqui você tem times totalmente multidisciplinares aqui, a ideia é que, cara, você tem que estar praticando a empatia 24/7. Por quê? Você precisa saber como é que está o seu time, você precisa saber como é que está o dia a dia de cada um. Por quê? É o que você comentou, às vezes uma pergunta simples, a pessoa começa compartilhar contigo ali o problema e a solução às vezes vem por ela mesma, sabe? Você não precisa nem tentar dar algum tipo de direcionamento aqui. Não precisa ser muito incisivo na pergunta, né? Eu acho que é no monge executivo que tem o líder come por último, que é bem o que você falou. Primeiro a minha família, o meu time, e depois eu. É, não, mas em casa Robinho. também é assim também, viu, Érica? Eu primeiro come a minha esposa, meu filho, depois eu como, entendeu? Ah, então tá certo, tô no caminho. Robinho, pensando nessas características, você falou aí sobre como você sentava em um ponto onde você precisava passar por todo mundo, como você foi desenvolvendo esse relacionamento com as pessoas e descobrindo um líder. Para você, falando em liderança humanizada, quais são as características de um líder humanizado? E quais são essas características que você acredita que você já desenvolveu em você? Boa. Acho que para mim um líder aqui humanizado, de fato, é um líder que enxerga o indivíduo como bem valioso.
Então, muitas vezes eu escuto falando, mas o recurso, me dá até um treco, porque recurso para mim não são Eu pessoas. também, eu fico o tempo todo, recurso É não, uma pessoas. caneta. Então, Recurso exatamente. é Para mim, caneta, recurso, é uma eu cadeira. penso exatamente em alguns bens mais tangíveis, né? Então, eu penso numa calunga, eu penso numa caneta, eu penso em algo totalmente, né, mais palpável do que um ser humano, né? Então, para mim aqui, né, acho que um líder humanizado é, de fato, um líder que olha para o indivíduo como algo, uma pessoa valiosa para ele. São líderes que constroem aqui sólidos relacionamentos, entende aqui a dinâmica dos grupos, então tem que saber o que está acontecendo, tem que ter abertura e empatia ali com eles, é, que consegue aqui indiretamente ter aqui um alinhamento de expectativas entre os liderados, então precisa sentar com cada colaborador, compartilhar ali o que é esperado, qual é a expectativa, por quê? Porque você vai conhecer indiretamente a dificuldade daquela pessoa. Então, quando você pratica esse lado humano de entender o cenário que a pessoa está vivendo e como é que você consegue alinhar expectativas, você está praticando isso, porque você está dando ouvidos, né? Então, acho que são alguns itens que eu considero aqui. E por quê? Porque cada vez mais a cultura de gestão que a gente vem praticando e o que o mercado pede, não tem mais espaço aqui para aquele modelo arcaico onde, eu só vou fazer o que o meu chefe pede e acabou, e com receio de ser punido por algum erro, algo do tipo. Eu acho que o líder humanizado, ele não procura penalizar e muito menos caçar culpados. Eu acho que ele procura olhar para frente, fazer lições aprendidas e ver como é que a gente evolui daqui para frente. Então, é uma característica, e aí eu respondendo a tua segunda pergunta, Eric, como é que eu venho trabalhando isso? Eu acho que primeiro praticando aqui, tendo uma agenda muito próxima com o time. Então, começo do ano, geralmente, primeira semana eu já fecho a minha agenda com todo o time, porque é meu compromisso a cada 3 meses com ele de sentar e conversar. É uma agenda fixa. Então, minimamente 4 vezes no ano eu vou sentar para falar aqui de um momento de carreira com eles, e que não se limite com isso, né? Então, eu começo trabalhando dessa forma, e aí, além disso, como é que eu consigo aqui resolver indiretamente os impedimentos ou as intercorrências de uma forma mais leve. Então, sem achar culpados, e sim, como é que a gente evolui e busca uma solução ali que seja boa para todo mundo. Muito massa. E aí a gente vê, ouvindo você falar, você me lembra muito dos valores do Scrum, que é abertura, respeito, comprometimento, foco, porque eu vejo que você está com foco em pessoas, está focado no seu trabalho, que não é só trabalho, eu acho que você tem paixão por isso, e coragem para fazer diferente, porque quando a gente pega uma transformação em fase inicial, a gente tem que ter coragem para seguir todos esses valores que você passou pra gente. Muito bom, Robinho. Acho que tem um aspecto aqui, acho porque toda essa transformação que nós estamos passando pede isso, entendeu? Então não adianta você ser um líder achando que você sabe tudo. Eu Exato. aprendo muito todo dia com o meu time, todo dia, assim, individualmente, cada um que você conversa. Pelo contrário, né? Acho que o líder não ensina, o líder aqui, ele aprende muito. Para mim, é o mais gostoso, o mais prazeroso do dia aqui, é saber que eu estou fechando o dia com um aprendizado novo, com uma conversa que eu tive individualmente com algum ou com um grupo inteiro, que me gera alguns insights, sabe? Então, acaba virando conversa super. É muito mais rico para mim, acho que do que para o meu próprio time. Acho que eles não sabem disso. Porque me gera Robinho, uma. na verdade, é uma super troca, né? uma Hoje em super... dia existe uma troca muito enriquecedora. E eu sou desse tempo que a gente tinha medo do chefe, né? Eu sou desse tempo, eu vivi isso daí. Então, assim, é uma experiência que agora eu vejo, nossa, como evoluiu. Então, a gente era um time, uma equipe, só que ninguém sabia o que o do lado estava que o fazendo. outro Quem estava fazendo. detinha, quem detinha as informações era o chefe. Ele sabia o que a gente estava fazendo como um todo, só que essa visão a gente não tinha. Então, você desenvolvia lá programas, sistemas, e você não sabia como isso se conectava com o outro. Mas não era assim, bom, eu não digo que é falha dele, mas era assim, era o contexto que a gente vivia. Então, era assim que as coisas funcionavam. Então, a gente obedecia. Chegava de manhã, tinha uma pastinha na sua mesa, que era o programa ou o sistema que você ia desenvolver, e ninguém ousava perguntar alguma coisa. Para que era, Então, né? assim,
Eu vivi isso, eu falo aqui de carteirinha aqui para dizer que agora eu vejo essa integração, a facilidade como as coisas fluem, a informação, né? E principalmente essa troca, né? De você aprender muito com os liderados e você contribuir muito, e até para a vida deles, né? Para a vida pessoal, né? Não só profissional, né? Isso é Eu acho que muito traz legal. uma diferença, né, para o tempo atual, que é o propósito, né? As pessoas hoje não trabalham sem saber o porquê e o que elas estão entregando. Acho que tem um desafio aqui maior. Então, antigamente você trabalhava, então você vinha aqui, você tinha o teu escopo, você executava e ia embora. É muito mais na linha de produção. Hoje não, as pessoas não fazem porque o chefe está mandando, e sim porque tem um propósito maior e tem um objetivo claro. Então, acho que ter essa clareza aqui é, é muito importante. E você consegue engajar, né? Então, indiretamente, você consegue produzir muito mais a partir do momento que você explica o contexto e o cenário onde cada colaborador aqui está sendo inserido e o desafio que nós temos. Legal. É, eu vou aproveitar até esse gancho que está falando de meio de uma estrutura um pouco comando-controle. E, Robin, hoje você ainda vê as empresas investindo muito no treinamento técnico das pessoas e não treinando soft skills, que são coisas muito importantes. Você acha que o mercado está passando por essa transformação? E como que você vê o cenário daqui para frente? Bom, eu vejo que cada vez mais o mercado ele pede aqui bons técnicos, né? Então a gente tem aqui uma necessidade, uma carência muito grande de conseguir aqui lançar produtos mais rápidos, cada vez mais acessíveis para o cliente. E, e as empresas estão buscando isso. Então elas estão investindo aqui, né, no desenvolvimento técnico dos colaboradores, mas indiretamente, por mais que a gente não perceba, a gente saiba que tem umas capacidades específicas ali, é feito um treinamento de liderança. Por quê? Não existe um bom técnico sem que ele exerça aqui indiretamente uma liderança. Às vezes ele não sabe, mas ele tem uma liderança indireta ali. Por quê? Quando você tem um grupo, exemplo, você precisa fazer algum tipo de priorização. Eventualmente, você começa ali para alguns aspectos de uma avaliação mais técnica que você consegue direcionar o time. Então, existe sim essa liderança. Então, por mais que a gente não declare, hoje o cenário atual que o mercado pede, sim, são bons profissionais cada vez mais técnicos. Então, acho que tem que ter um incentivo muito grande aqui por certificação, por capacitação. A gente está indo cada vez mais para a nuvem. Então, como é que as pessoas estão conseguindo multiplicar? Então, a gente tem muito código aberto, então tem muitas comunidades hoje onde você consegue trocar tudo isso. Mas a gente está, eu falo que a gente não tem aquele mesmo conhecimento de tempos atrás, né? Onde você conseguia aqui capacitar alguém, ela ficava por um bom período ali aprendendo aquilo e repetindo alguns comandos que ela fixava. Hoje não dá tempo, hoje aquilo que ele aprendeu no dia seguinte já tá defasado. Então, olhando para o mercado, acho que cada vez mais existe sim uma demanda aqui por bons técnicos, cada vez mais acho que tem que ter aqui um incentivo e uma capacitação muito forte tecnicamente. Por quê? Porque a nossa transformação pede isso, porque a velocidade com que as coisas estão acontecendo pede isso. Então, o cenário que a gente está vivendo, uma pandemia, quem estava preparado para isso, gente? A gente teve que rapidamente aqui se deslocar, cada um trabalhar de home office, cada sistema aqui, cada e-commerce tendo que se preparar, escalar, sabe? Ninguém estava preparado para isso. E aí, acho que aqui surgem algumas oportunidades, né? Porque se a gente tem um cenário atípico de pandemia como esse, o que mais está por vir? Eu acho que ter aqui uma boa capacitação técnica, eu acho que é o alicerce para qualquer tipo de carreira. Então, você começa pelo técnico, né, que a gente chama, e no momento você vai ter o teu Y, né, que ou você vai para um especialista ou você vai para uma gestão. E o especialista, que tem uma característica mais técnica aqui, ele exerce a liderança, e aí acho que não direta, mas indireta, e o público que ele atinge é muito maior comparado com o que o gestor funcional. Por quê? O gestor funcional, ele tem ali a tua equipe, né? Ele acaba tendo a tua rede ali de relacionamento com pares e parceiros, mas o especialista não, ele arrasta multidões, ele arrasta muito mais gente, porque ele troca muito mais experiências aqui técnicas com outros times, não só dentro da empresa, mas fora. Então, a rede de relacionamento dele, de influência, é muito maior. Show. Então, você
pelo que eu entendi, você acredita que a liderança não necessariamente ela nasce com a pessoa, mas ela vai se desenvolvendo com o tempo. É Se for isso. isso, sim. Se for isso, como que você vê para a gente desenvolver e otimizar a liderança na É. pessoa, assim? Como que a gente consegue desenvolver isso nos profissionais? Acho que ninguém nasce. Acho que não existe. Tem um líder nato. Eu acho que existem pessoas com algumas facilidades de comunicação. Então, exemplo, você pega na escolinha, você pega, sabe, na faculdade. Então, são gerações que eventualmente você percebe que tem algumas pessoas que conseguem mobilizar mais pessoas com uma maior facilidade. Então, tem aquele cara que ele mobiliza, que ele consegue convencer o grupo. É, mas é algo que pode ser trabalhado aqui em todo mundo. Então, se você deseja ativar essa capacidade de liderança aqui, a dica que eu deixo é se jogue nas oportunidades. Sabe assim, meio, não tem oportunidade melhor ou pior. Existem oportunidades. Cada um tira proveito dela como achar melhor. Então, como é que você faz isso? Acho que primeiro você tem que analisar aqui as situações, né? Então, como é que você tá inserido. Gostar, tem que gostar de problemas, por quê? Para você liderar, você vai lidar com eles recorrentemente e você tem que saber lidar com eles. Por quê? Às vezes você precisa tomar uma decisão e você não vai ter todas as variáveis. Então, o que você tem que ter ali é que você está tomando a decisão com base nas variáveis que você tem para aquele momento. Então, seja proativo, sabe? Aqui tem que ter o espírito mesmo de protagonismo. Então, para quem quer aqui começar a exercer, de fato começar a agarrar as oportunidades que estão no dia a dia, pratique a escutativa, porque às vezes a gente já quer sair fazendo, né? Já quer sair falando, e às vezes você não escuta a outra pessoa, então faz parte aqui das habilidades de um bom líder. Então, comece a se preocupar com as pessoas, ver o resultado, aonde você está querendo chegar. Então, quando você é um bom técnico, que você pega uma especificação, você coda um programa e você entrega, é uma coisa, porque você tem a sua velocidade. Quando você vira um líder aqui, você gostaria que o teu time fizesse na mesma velocidade e na mesma qualidade. Mas você tem que entender que agora não é mais você que está conduzindo, sim, são as pessoas. E como é que você mede isso? Como é que você incentiva para que elas cheguem na mesma velocidade e qualidade que você? Então, acho que aqui é um convite mesmo. Então, sabe, seja protagonista aqui, se entregue mesmo aqui e para ativar essa capacidade, se joga aqui no que você tem de oportunidade no seu dia a dia. Sem Muitas vezes medo, você né? tem que dar isso mesmo, dar a cara a tapa, né? Falar, meu, tô aqui e é isso, vamos pra frente. E não ter medo, sabe? Assim, acho que Sim. é o que eu comentei, não tem oportunidade melhor ou pior. Existem oportunidades, você que vai fazer a diferença. Então, Exato. seja exemplo ali, sabe? Puxe, né? Acho que a proatividade aqui, ela é fundamental, E sabe? eu acho que o E o papel do líder respeito. exige coragem, né? E Porque quando coragem. você é líder, você não tá sozinho. Não tá É... sozinho e acho que dá um medo, porque Isso que eu ia eu falar. eu passei por alguns movimentos aqui na minha carreira que assim, você vai dormir e você fala, meu, o que que eu tô fazendo, sabe? Aquele aperto na barriga que você fala, nossa, será que eu consigo? Só que aquilo passa, sabe? É aquilo que motiva, é aquilo que você vai dormir e você fala, meu, que delícia, que gostoso, eu tô conseguindo, sabe? com cada experiência você ganha mais resiliência, né? Não é mais E outro resiliente. ponto, o líder não vai reclamar, que para quem você vai pedir ajuda, né? Não tem, Foi o meu não líder que tem, mandou, peraí. tem. Exatamente, É, você e não o, tem e o mais aquela líder base de também, apoio, né? ele gosta de sair da sua zona de conforto, né? Ele nunca quer ficar no status quo ali para sempre, né? Ele quer sempre mais, quer sempre se desenvolver e isso é bacana. Felipe, Boa. você tem mais alguma aí para fazer pro Robinho? Não, se a Mônica quiser falar aí, a gente já falou bastante. Se a Vai lá, Mônica Mônica, quiser agora é falar. contigo. Tá, vamos lá. Robinho, eu estava aí, você estava falando, né, de liderança, eu aqui pensando as minhas histórias, tem muitas histórias, né? A questão de seguir um exemplo, eu acho que é bem interessante, né? Você ter um exemplo a seguir, né? Uma referência dentro lá da empresa ou fora dela. A questão de você ter os times também todos, às vezes você tem pessoas mais velhas que você, que tem uma experiência pessoal, uma experiência de vida muito maior que você, né? Então, assim, tudo isso, é como você falou, dá um frio na barriga
E aí eu adiciono mais uma questão da minha experiência, ser mulher uma empresa de tecnologia, liderando homens, né? Uma equipe de homens. Então, assim, tudo tem o seu, assim, que você acha que perdeu o chão, mas que, como você mesmo falou, né? Buscando, tendo garra, indo atrás, né? Sendo proativo, né? E principalmente considerando já seguindo na linha do que você está dizendo da liderança humanizada, considerando o indivíduo, cada um com o seu ser, né? Com o que você consegue ter excelentes resultados. E falando em resultados, essa questão de avaliação da equipe, né? A questão de você ter meta, você ter entrega, você tem que entregar, não adianta. Lá vamos filosofar, ficar falando das pessoas, lindo, maravilhoso, vou entrar na dor de cada um, mas eu tenho lá prazo, tenho cronograma a cumprir, tenho projeto para ser entregue. Como que fica essas ambiguidades todas, elas se juntam, na verdade, para fortalecer todo esse processo? Eu acho que a avaliação aqui, né? Então, quando a gente fala de entrega e o comportamento, eu acho que não existe entrega sem comportamento, não existe comportamento sem entrega, né? Então, eles caminham aqui sempre juntos. E aí acho que onde entra a avaliação, né? De fato, a gente precisa destacar quem vem executando um bom trabalho aqui. E aí, acho que o ponto mais importante aqui, cada vez mais está ficando difícil a gente, as tarefas, né? Então, no mundo que a gente está passando, de constante transformação, que cada vez mais aqui as pessoas precisam se atualizar, e novas tecnologias, e essa atualização, ela complica um pouquinho o dia a dia. Só que qual que é o ponto, né? Acho que as empresas hoje ela vêm buscando um modelo de avaliação mais 360, ou seja, não tem mais o líder direto ali influenciando no resultado. É o próprio time, porque ele por si só está tomando a decisão, ele por si só está priorizando, e ele, melhor do que ninguém, consegue avaliar aquele colaborador. Por quê? É o dia a dia deles. Então, se o cara está conseguindo se comunicar bem, se o cara está motivado, se o cara está sendo protagonista, se o cara está fazendo ali uma entrega de qualidade, o time tem esses fatos, tem esses números na mão, então como resultado aqui de toda sprint, né, de toda release, é fácil você conseguir medir e por si só o time já vai conseguindo dar feedbacks ali para aquele colaborador. Então, acho que aqui a avaliação ela entra que a gente comentou um pouquinho aqui, como um desafio adicional, porque além de você ter que se atualizar, você ter que buscar o conhecimento, você tem que ser melhor do que o teu colega. Então, como é que você está buscando e olhando aqui para a tua concorrência? Então, se a Mônica faz algo muito bom, eu tenho que ser melhor que ela. E acho que esse desafio ele é saudável. Por quê? Porque ele traz profissionais melhores aqui para o mercado, ele traz aqui o incentivo aqui para cada vez mais pela atualização, por uma busca de conhecimento. Então, fica rico, é uma conversa boa. Então, quando eu vejo aqui parte do time, né, quando você olha membros que estão dentro de uma mesma squad, você fala, meu, eu tenho 3 Ferraris ali, como é que elas vão competir, né? E você vê 3 profissionais altamente qualificados, se comunicam bem, dominam tecnicamente, você fala, a briga vai ser boa. Mas é boa por quê? Porque o time inteiro cresce. Então, quando os 3 estão indiretamente competindo, o resto do time também está competindo junto, está olhando para eles como uma referência. Então, é isso que a gente quer. Cada vez mais aqui, acho que o incentivo da avaliação, ela vem mais para puxar o time do que, de fato, colocar aqui em algum tipo de resultado de avaliação. Muito bom, muito bom. E aí, como você falou, né, além dessas, vamos dizer assim, da parte hard, que né, dessas metas, de tudo, nós estamos numa crise, né? Então, assim, como exercer uma liderança humanizada, assim, no momento como a gente está hoje, né? Essa crise toda instalada, a pandemia, empresas fechando, essa crise toda e mundial, né? Uhum. Como exercer essa liderança humanizada? É, eu diria que a liderança humanizada, nesse momento, ela se torna cada vez mais importante. Por quê? A gente está no momento que você comentou, que o mundo está de ponta cabeça. A gente não sabe quando que a gente sai do cenário que nós estamos passando. O nosso mercado financeiro também não vem, não está muito bom.
eu acho que o gestor, o principal papel dele aqui, para quem está no home office, você precisa dedicar um tempo aqui para falar com o teu time. Câmera aberta, você precisa ver a expressão das pessoas. Às vezes, você não precisa que o outro abra, mas abra a tua câmera porque você estimula. Você traz aqui uma empatia, você demonstra que você está aberto. Então, acho que você tem que ter essa prática aqui, pelo menos é o que eu busco, tá, no meu dia a dia, de estar mais próximo, de ouvir o que está acontecendo, de tentar ceder aqui um pouco do meu tempo para que de fato eu entenda o que está acontecendo com cada um deles. Então, Temos mais um convidado aí. Os desafios do home office. Tá vendo? Os desafios, né? Ah, acho que vocês presenciaram aqui, são os desafios do home office. sim, Então, Sem problema. faz parte do graça. jogo aqui. Ô, Robinho, parte. você estava falando da questão da câmera, e só complementando aí uma visão que eu tenho também. Às vezes você vai conversar com alguém, né, e a pessoa tá falando assim, tá tudo bem, cara, tá tudo bem. Tá com a câmera fechada, você não consegue ter essa leitura, né? Não pega o não Que, verbal dela, né? é que nem aquele livro lá do O Corpo Fala, né? Às Uhum. vezes, você abrindo a câmera e vendo a expressão da pessoa, não tá tudo bem, né? E aí te abre até um canal para, putz, será que eu tô pressionando demais essa pessoa? Não tô? Deixa eu entender o porquê que ela tá falando que tá tudo bem, mas não tá. Não precisa nem entrar, às vezes, no detalhe, né? Mas aí entra aquela outra questão que você falou da empatia, né? Do perguntar se tá tudo bem, quando você estava falando lá de ir lá tomar água e pegar a água, colocar água no seu squeeze, né? Ali você tem essa visão, né, na hora. Mas no home Presencial. office fica mais difícil, né? Então é Exato. uma prática também que eu tenho começado a adotar de abrir a câmera para estabelecer essa conexão. E como é legal também que o assunto se cruzou com o que a gente falou no de neurociência. Recomendo também quem não ouviu o nosso podcast sobre neurociência, está muito bom. Então ouçam lá também. E é justamente isso. Lá foi citado isso, como o nosso cérebro processa diferente a gente olhar a pessoa do que a gente só ouvir a pessoa em voz. É bem legal como isso se cruzou assim. Boa. É, E acho que aqui, querendo ou não, né, acho que é uma forma do líder ou do liderado aqui demonstrar essa preocupação, né? Então, um exemplo, quando, acho que como o Rodrigo comentou, e aí, tá tudo bem? Eu falo, não, tá tudo ótimo. Só que se você não tá vendo, e aí, de repente, a pessoa tá preocupada porque ela tem algum tipo de implementação para fazer, e você, num vídeo, né, você percebe que ela tá um pouco aflita, você fala, acho que você faz algumas perguntas chaves, né, de como é que está o plano de implantação, se ela tem alguma dificuldade, se ela pensou na escala, como é que vai revezar aqui com o time. Que às vezes o não verbal aqui ele fala muito, né? Então acho que ter essa prática aqui no momento atual e até nos momentos aqui de crise, né, seja de pandemia ou numa situação mais de alguma iniciativa aqui mais problemática, acho que a gente tem que buscar isso, por quê? Acho que primeiro que é o papel do líder aqui, né? Acho que tem que acalmar e trazer o time aqui para a melhor decisão, né? Porque ainda não são eles que dominam ali. Então o líder ele só entra como um facilitador, ele só é o meio ali, ele não é o como. e o fato, às vezes, também de não abrir a câmera, né? Por mais que você peça, a pessoa não abre, né? Já é um sinal que eventualmente você tem que conversar com essa pessoa, vamos dizer, à parte, né? No privado, tentar, né? Como tentar tirar e tentar ajudar essa pessoa, porque às vezes você fala, vamos abrir todos a câmera, tudo, mas tem gente que não abre, então pode ser um sinal que está precisando mesmo de ajuda, de apoio, tantos próximos aí doentes, né, de Covid e todos, assim, alguns perdendo emprego e pode estar com um problemaço lá e não quer nem mostrar a cara mesmo, né? E aí você ir como um bom líder, né? E conquistando, e resgatando essa pessoa, né, para o time. Acho que é um resgate mesmo, né? Com certeza. Eu Bem acho legal. que, além disso, acho que falando ainda em transição de estilos de liderança, um exemplo, por exemplo, o filho do Robinho agora. A gente tem pessoas que ficam constrangidas de abrir a câmera
E a liderança servidora entra muito nesse aspecto também, que a gente tá com a câmera ligada dentro de casa. Aí eu não quero abrir porque vai passar alguém, ou eu tenho filho, ou barulho, as pessoas se sentem constrangidas. Então acho que acordos entre a liderança e os liderados nesse sentido são importantes, de tá tudo bem, você é pai, você é mãe, Ô, Érica, né? mas eu tenho um conceito que assim, ó, se o Office invadiu o Home, por que que o Home não pode invadir o Office? Tá tudo certo. Exato. Eu acho que é isso que a gente tem que Bem praticar. legal. Acho que é saber aqui que, de fato, eu tenho um filho que ele vai vir aqui a qualquer momento. Por quê? Porque é o horário que eu dou banho nele. Ele já fica querendo brincar, sabe? Ele, querendo ou não, tem uma expectativa, né? Da mesma forma que a gente tem as expectativas aqui no nosso dia a dia, existe a expectativa dentro de casa também. Então, Isso é válido para pais e mães, né, que pais trabalham. e mães. É isso E aí. aí acho Não, que. Sim. Oh, Fê? não, eu ia falar sobre que antigamente ele tinha essa expectativa a partir do momento que você abria a porta de casa. Exato. Quando você chegava da sua empresa, ele falava, putz, meu pai chegou. É agora que eu vou brincar, é agora que eu. Mas como que você explica para uma criança que agora não tem mais isso? É quando eu fecho a tampa do meu notebook? Não sei, ele não tem essa percepção, né? Esse É é um bom verdade. ponto, Fê, que você trouxe. Acho que trazendo um paralelo aqui, o meu é assim, depois que escurece, né, que ele já sabe que 6h30, 7 horas, aí ele sabe que é a hora do banho, que é a hora da brincadeira, e aí começa. Mas até para eles acho que é um desafio, né? Começar a entender como que é esse novo lar, esse novo modelo de trabalho aqui dos pais e mães. Tô até guardando uma pergunta aberta para o quadro de perguntas abertas falando disso. Dicas de líderes humanizado. Olá. E aí nessa linha, Robinho, você acha que é possível potencializar os aspectos de um bom líder? Sempre, acho que todo dia aqui a gente acaba potencializando algum aspecto num líder, né? Então, primeira dica aqui é como peça feedbacks constantes. Acho que você tem que ter aqui uma agenda super aberta com o time, com seus pares e parceiros. Por quê? Porque às vezes a gente acha que na razão nós estamos indo no caminho certo e nós estamos totalmente na contramão. Porque cada vez mais as atividades estão ficando exponencialmente mais difíceis. E aí a possibilidade da gente escorregar aqui, ela é muito grande. Então, é sim possível que a gente potencializar os aspectos de um líder, seja com orientação de conversas, de como é que você dá um bom exemplo. Então, começar por um bom exemplo aqui, eu acho que é, é uma boa prática que acho que eu super recomendo aqui para todo mundo. Não, e uma coisa que eu acho que é bem interessante, que os líderes não têm os mesmos talentos, né? Os líderes, eles não são iguais em termos de talentos. Só falar assim, uma pessoa comunicativa é um bom líder, uma pessoa que tem proatividade é um bom líder. Não necessariamente. Então, Acho que assim, não é existe possível. uma característica específica, né? Elas são complementares, Isso. entendeu? E dependendo da É, situação, acho que aqui você potencializa aquilo que você tem de melhor. Então, se eu me comunico isso. bem, dependendo do cenário, talvez seja melhor eu ir lá, e me comunicar. Se eu consigo construir aqui um relacionamento de uma forma mais rápida, putz, talvez seja melhor me colocar num desafio que eu preciso negociar isso com outras áreas. Então, eu acho que todo É. mundo aqui tem algo a ser potencializado, né? Acho que um líder aqui, ele nunca vai estar completo, né? Ele sempre tem algo aqui que ele precise evoluir. É o que eu digo. Mas é uma quebra de paradigma isso, né? Porque eu acho, eu já vi muitas pessoas acreditarem assim, não, porque a pessoa é comunicativa, então é ela que é líder e ela que vai poder ser. Eu não sou comunicativa, eu nunca vou poder ser. Então é uma questão assim importante, até eu acho que me deixar registrado aqui que é possível, né? Como você mesmo está falando, né, Robinho? Acho que tem a questão do líder indireto, né? Às vezes a pessoa exerce uma liderança e ela não sabe. Então, não é porque ele é um excelente Isso. comunicador que ele precisa ser o líder ali. Então, se fosse assim, todos os nossos oradores seriam líderes, né? Então, Exatamente, exatamente. É Eu isso lembrei de aí. um trecho de um filme, gente. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Tem um trecho que o personagem principal fala para personagem principal. Falar constantemente não é comunicar. é verdade. Olha lá, viu? Aí, ó. E o Então, desafio do líder não é só falar, né? Ele tem que escutar, principalmente. Bom, é galera, verdade. a gente vai terminando aqui, né, o primeiro bloco sobre liderança humanizada. Se você está curtindo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e deixe sugestões de temas aí nos comentários. E o Prosatec volta em 10 segundos aí com o segundo bloco de perguntas abertas que a gente tem para fazer pro Robinho aí.
Bom, galera, voltamos aqui ao segundo bloco de perguntas. Agora a gente vai fazer algumas perguntas abertas para o nosso convidado, o Robinho. E aí, quem começa aqui fazendo pergunta é a Érica. Pode começar, Érica, por favor. Sou eu. Robinho, ali no podcast a gente falou sobre o escritório invadindo a casa. E aí eu queria que você dissesse pra gente, compartilhasse com a gente dicas. Como é que você faz usando liderança humanizada para deixar o seu time confortável, né? Tem mães, tem pais, tem filhos. Como é que é isso? Eu acho que eu comentei um pouquinho, né? Primeiro eu deixo a câmera aberta, meu filho aparece, meu filho pula atrás de mim, às vezes eu tô trabalhando na sala e tá jogando videogame, tá gritando. Eu acho que eu tento dar o exemplo. Então, acho que se eu estou compartilhando, claro, tem um limite, né? E não está atrapalhando, meu filho passar atrás de mim ou algo do tipo, faz parte do meu dia a dia, como se eu estivesse no escritório, qualquer outra pessoa poderia passar e eventualmente tirar a atenção. Então, eu tento agir totalmente câmera aberta, casa aberta. É, Por quê? Porque não adianta, né? Indiretamente aqui a gente tem os afazeres de casa, então eventualmente você vai ver um barulho, você vai ter que parar, e eu já pratiquei bastante isso em reuniões. Às vezes eu estava em alguma reunião, eu fechava a câmera, pessoal, eu preciso socorrer meu filho aqui, levava no banheiro, tá tudo certo. Paro para fazer o TT dele e volto. E assim, acho que a gente tem que dar o exemplo, sabe? Não tem que ter vergonha de falar, e muito pelo contrário, acho que tem que incentivar aqui as pausas ter aqui. Eu busco sempre às 15 horas aqui, eu tento levantar, tomar um café, às vezes trabalho em pé, em um balcão que eu Ah, tenho em que legal. casa. Por quê? Porque a gente se movimenta pouco, então acho que praticar isso e não ter a vergonha de estar em outro ambiente, câmera aberta e andando às vezes, falando, não, tô indo até a cozinha pegar uma água. Que problema que tem, gente? Acho que tem zero de problema. Assim, é o que eu falei, acho que se o Office invadir o Home, deixa o Home também invadir o Office. Então, não tenham receio, gente. Acho que aqui é um novo modelo, a gente está cada vez mais aqui aprendendo a lidar com tudo isso. Então, para os pais e mamães aqui, acho que fica super o incentivo aqui. Eventualmente, não ter o medo também de falar que não pode participar de uma reunião porque tem que buscar o filho na escola, porque tem um almoço para fazer, gente. Fazer o almoço, dar o almoço para a criança, lavar a louça, depois voltar, em 1 hora, não é fácil, gente. Com certeza. E eu acho que tem que deixar, eu acho que a regra do jogo clara para todo mundo. Porque se de repente, sei lá, eu tô aqui no meu apartamento, começou uma obra num apartamento de cima que, sei lá, dura 4 horas de furadeira, de bater martelo, e aí eu faço o quê? Eu preciso entregar. Então, meu, galera, tá tendo uma obra, vai ter barulho, eu vou precisar de vez em quando mutar o microfone para não atrapalhar vocês e barco para frente, porque é isso, faz parte do dia a dia. Nosso dia a dia, né? Sim. E Acho que que a fica a gente dica. leve isso para o modelo híbrido ou se voltar a ser presencial, né? Que as pessoas continuem saindo para buscar o filho na escola, para curtir o aniversário do filho, né? Para almoçar com a família, continuando, digo assim, como é hoje, né? Que está todo mundo em casa, todo mundo junto, mas que isso continue depois, né? Porque a gente via, né? Quando era um momento só presencial. Ah, estou aqui 8 horas da noite, é aniversário do meu filho hoje, e eu estou aqui, mas contando com orgulho que ele estava no trabalho e que o aniversário do filho estava correndo Sim. lá, né? Então, assim, que isso assim, sirva para trazer essa experiência boa, né? De conviver em família, de estar próximo e tudo, né? Bem legal. Mônica, acho que você trouxe um ponto super importante, né? Que eu acho que o momento que a gente está passando mostrou aqui que tudo aquilo que a gente eventualmente construía aqui de bens materiais, ele deixou de existir. A gente viu que o nosso maior bem material está dentro de casa, né? Então, Exato. É Bom, isso aí. acho que a dica aqui Ai, é lidere pelo exemplo, né? Deixa o exemplo. assim, aí acho que o ponto também, né? Não vamos todas as reuniões também câmera aberta aqui, todo mundo, tem que fazer. Não, gente, é uma boa prática. Abra quando der, quando quiser também. Acho que a gente tem que respeitar aqui o ambiente de cada um também. Se a pessoa não tá a fim de abrir, acho que tá tudo certo. Não tem problema não abrir, pelo contrário. Perfeito. e aí, Robinho, então agora eu aí pensando no que já foi falado aí no primeiro bloco, a questão que você comentou assim que há necessidade
bons especialistas, na verdade, excelentes especialistas cada vez mais, que tenham essa formação mesmo, essas hard skills muito desenvolvidas. E aí, como é que fica quando você encontra um profissional tão desejado, que tem esse perfil, que tem tudo que você precisa para aquele projeto, mas ele tem, assim, vamos dizer, deixa a desejar nas soft skills, até alertado até eventualmente por RH. RH faz os testes, faz toda a avaliação e fala assim, ele tem alguns pontos aí a desejar, que deixa a desejar. Como que você faz num caso desse? Eu acho que o time geralmente ele se complementa, né? Então, num cenário aqui onde cada vez mais o mercado está mega aquecido e a gente busca excelentes profissionais aqui, sempre vai existir esse cenário onde você tenha um excelente profissional que ele é um excelente técnico e por uma ausência aqui de um soft skill, acho que não é motivo dele não fazer parte do nosso time. Pelo contrário, acho que a gente precisa primeiro trazê-lo aqui para o time e declarar aquilo que já foi mapeado. Então, se ele tem alguma dificuldade de comunicação ou qualquer outro item, eu acho que na partida você precisa fazer um bom alinhamento de expectativa. Dizendo, olha, a tua posição exige isso, eu estou aqui para te ajudar, então dar o apoio, dar o conforto, para que ele se desenvolva. Então, eventualmente também você vai ter o cenário que a pessoa não quer se desenvolver e tá tudo certo. Acho que tem espaço para o cara que tem uma boa comunicação, tem espaço para o cara que gosta de escovar beat, porque é exatamente esse o modelo de time que a gente está buscando. Então, a gente precisa mesclar os times aqui, porque se ficar todo mundo, se a gente tiver um time que todo mundo tem apenas apenas uma capacidade aqui específica, você vai pecar em outras. Então, ter aqui um bom técnico é fundamental, ter bons profissionais aqui com soft skill também, eu acho que é o complemento. Acho que não existe uma regra específica. Se eventualmente ele não tem alguma habilidade aqui que não possa desenvolver. Pelo contrário, acho que a gente tem que ter aqui a clareza, como eu disse, e fazer o alinhamento de expectativa aqui, deixando claro e setando a expectativa do como que você vai conseguir ajudá-lo aqui e quais serão os desafios da cadeira. Eu queria pegar esse gancho também e trazer até o exemplo que você trouxe no primeiro bloco. Como que eu lido dentro do meu time quando eu tenho 3 Ferraris caminhando juntas? Ok, é show, porque tá puxando o time para frente. Mas como que eu faço quando eles têm a posição de alta performance, eles influenciam o time, só que eles começam a entrar em conflito? Na verdade, nesse cenário, Felipe, você acaba gerando um problema, né? Porque quando você tem ali três excelentes profissionais e eles indiretamente concorrem entre si, acho que o que eu busco fazer aqui é dar mais espaço para cada um deles. Então, exemplo, se eu tenho uma única squad, três excelentes profissionais, que eles estão puxando o time, estão desenvolvendo, eu preciso escalar isso. E eu tenho pessoas, e eu uso eles justamente para me ajudar a alavancar, reforçar outros times que eventualmente estão tendo algum tipo de dificuldade. Então, a minha gestão aqui é justamente realçar isso. Então, a gente tem que deixar claro que eles estão indo muito bem, que de fato eles estão produzindo, estão ajudando a gente aqui a transformar, mas que eu preciso que eles se multipliquem. Então, acho que o papel deles aqui é, de fato, formar novas pessoas, formar novos profissionais aqui. Então, acho que tem que ter um olhar muito atento aqui do líder, porque a partir do momento que você tem três, no exemplo, né, que nós vemos aqui, três excelentes profissionais, se você não tomar essa ação rápida, você acaba perdendo ou desmotivando. Então, aquilo que era bom, eventualmente pode virar algo ruim ali para o time e para o próprio profissional. Então, tem que estar super alinhado aqui com o plano de desenvolvimento de cada um, tá? Show. Rodrigo, tá mutado. Opa. Ô, Robinho, eu anotei aqui duas perguntas e a primeira que eu queria fazer para você é o seguinte, né? A gente que trabalha em ambiente de tecnologia, você acha que é difícil ser um líder com esse viés mais humanizado quando a gente está num ambiente voltado para a tecnologia? Não, eu acho que o líder, a liderança humanizada, ela independe da área.
Acho que a tecnologia ela pede aqui, né, excelentes profissionais e a busca aqui pela leitura aqui do time. Então, você precisa saber como se comunicar com o seu time, você precisa entender aqui o tipo de comunicação de cada um deles. E na TI, acho que isso também precisa estar claro e precisa ser praticado. Por quê? Você tem um cara que ele gosta de ficar no canto dele com o fone codando e tá tudo certo. É o estilo dele. Não tem problema ele ficar com o fone codando ali no canto dele. É, então, para mim aqui como tecnologia, eu acho que de fato tem que ter aqui esse olhar atento para o time, né, para que a gente não escorregue aqui, e consiga praticar aqui o entendimento e a leitura correta de todos os membros, tá? Então, seja na área de tecnologia ou qualquer outro lugar que você venha trabalhar, é imprescindível fazer a leitura aqui e saber o estilo de comunicação de cada pessoa com que você lida no seu dia a dia. Bacana. E isso vai de encontro a você conhecer melhor o seu time, né? Perfeito. Não tem um manual, né? Eu Não não tenho. existe. Não existe um manual de como gerenciar uma pessoa, né? As pessoas, né? Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a forma de como você vai se aproximar dessa pessoa. Então, cada um tem um jeito de você estabelecer conexão, né? Então, por isso que isso que você falou faz todo sentido. E precisa respeitar, né, Rodrigo? Acho que o principal aqui também é um item é ter o respeito. Então, entre as pessoas, profissional, então cada um tem a tua trajetória, cada um tem a tua história. Acho que a Mônica trouxe aqui um cenário onde, putz, eventualmente eu tive que liderar pessoas que eram bem mais velhas que eu. E aí, como é que você faz, né? Então, acho que tem para todos os sabores, acho que tem que ter o respeito. Então, as pessoas chegaram até ali, elas construíram toda a carreira delas, e elas têm muito a te ensinar e te apoiar formando novos engenheiros aqui, novos desenvolvedores. Acho que a gente tem que usar essas pessoas dentro da capacidade ali delas, claro, para construir aqui novas gerações. Bacana. E para finalizar aqui, Robinho, eu tenho uma última pergunta para você. É, assim, ao longo da sua carreira, né? Eu queria saber se você teve mais chefes ou você teve mais líderes. E se você teve algum líder que te marcou, se você poderia compartilhar com a gente que tipo de ação que ele tomava com você, que te potencializou a ser esse profissional que você é hoje. Legal. Pergunta para fechar, hein, Rodrigo? Eu acho que eu tive mais líderes. Claro que, eventualmente, eu tive chefes aqui, os chefes ficam marcados, né? Então, e o que que eu busco extrair? Então, acho que cada um deu o melhor de si aqui, mas acho que teve um fato marcante aqui na minha vida, né? Então, quando eu assumi uma posição de gestão, calhou do meu filho estar nascendo, enfim, eu tive um excelente líder que ele me recebeu de uma forma que acho que eu tento replicar e fazer isso cada dia. Acho que eu nunca vou conseguir chegar a ser tão bom como ele. Acho que o primeiro ponto é você precisa ter os seus princípios éticos. E o segundo é ter o alinhamento de expectativa. Então, o que que é isso, né? Então, quando eu assumi aqui pela primeira vez uma posição de gestão, esse líder sentou comigo, deixou claro, dizendo, olha, o que você precisa olhar, como é que você vai ser medido, quais são os itens que você precisa desenvolver, e que ele estava ali para me ajudar. Como que a gente fazia ali no dia a dia, né? Então, a gente tinha algumas agendas para falar aqui do meu desempenho, como é que eu estava liderando, e os feedbacks, eles eram informais e online, não esperava acumular. Então, algo que eventualmente até num posicionamento eu cometi algum tipo de cacoete ou algo do tipo, era pontuado, sabe? Uma forma que eu posicionava ou algo que eu respondia que não ficava claro, era online, porque aquilo fixa. Se você deixar para fazer isso no dia seguinte ou depois de um mês, é válido. Eu não ia absorver aquele conhecimento, eu não ia resgatar o meu erro. E quando você corrige ali, você direciona, né, ou ajusta ali a rota em voo, é muito mais fácil de você conseguir evoluir. Então, para mim foi super marcante por dois motivos, né? Além de ter uma liderança humanizada, né? Que era o momento ali que, poxa, eu acabei de virar pai, como é que se administra aí, filho doente, hospital, prematuro.
cara, aquela confusão toda, e ter uma pessoa que pratica essa empatia e que sabe que, em primeiro lugar, você precisa estar bem para você conseguir liderar, foi fundamental. Então, aquilo para mim me marcou muito, e aí eu levo isso, acho que eu vou levar para a vida inteira como algo que acho que a gente tem que estar sempre fazendo aqui dentro da nosso modelo de liderança e cada vez mais humanos, porque a gente não lida com máquinas, a gente lida com pessoas, as pessoas precisam estar bem para produzir. Bacana, isso aí, Robin. E aí, só complementando, cara, assim, eu te vejo como um exemplo de liderança. Você é um cara que faz mentoria para mim, né, de carreira, fora como pessoa e como profissional também. E com certeza você está no caminho certo, cara. Você é uma pessoa a ser seguida. Legal, Rodrigo. Obrigado aí. Acho que a gente se complementa, cara. Acho que não tem líder melhor ou pior. Acho que cada um tem as suas habilidades e competências. Aqui a gente vem construindo aí, acho que bons relacionamentos. Acho que a troca, né? Acho que é muito rica aqui, né? Acho que independente de qualquer posição, acho que a humildade ela tem que prevalecer em todos os momentos. Boa. Bom, galera, e é isso. A gente vai chegando ao fim aqui de mais um episódio do Prosatec. Eu gostaria de agradecer imensamente ao convite aceito pelo Robinho, tá, Robinho? E contribuiu demais com o episódio de hoje. E gostaria de deixar aqui, em nome de todos nós do Prosatec, as portas abertas para sempre que você quiser, você poder voltar para bater esse papo, prosear aqui com a gente, tá? Tá sempre Legal. abertas as portas aqui. E, Robinho, eu queria que você fizesse as suas considerações finais para a gente encerrar o episódio de hoje. Rodrigo, acho que Rodrigo e todo o time aqui, acho que primeiro obrigado pelo convite. Acho que foi super proveitoso aqui para mim. Acho que trouxe algumas reflexões bacanas, que nos faz lembrar e cada vez mais pensar que a gente precisa evoluir, que a gente precisa praticar aqui a empatia, que a gente precisa ser mais humano. Eu acho que é um espaço aqui que indiretamente a gente troca muita figurinha, acho que fomenta aqui alguns insights em todo mundo. Então, obrigado aqui pelo convite, primeiramente. Então, espero voltar aqui em breve e aí vamos ver qual é a próxima pauta que eu consigo contribuir. E acho que como conclusão aqui, fechamento, é assim, gente, vamos praticar cada vez mais empatia, vamos se preocupar com o próximo. Eu acho que a questão aqui da estrutura hierárquica, ela existe por uma questão estratégica, né, de todas as nossas organizações, mas que a gente não tenha medo e nem receio de falar com o líder. Acho que, pelo contrário, o líder tem que ter aqui o canal super aberto. E o que eu falo para o meu time, eu quero ser mais que um líder, eu quero ser um amigo de vocês. Porque só assim eu vou crescer e o meu resultado vem 100% do trabalho deles. Então, eu tenho que ser esse facilitador aqui para que juntos aqui a gente consiga atingir os nossos objetivos. Boa, obrigado, Robinho. Robinho, obrigada pela sua participação. Você com certeza deixa essa impressão por onde você passa, trabalhando com você, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, você deixou essa impressão de, além de um líder, um amigo, uma pessoa presente. Obrigada por participar do nosso podcast. Valeu, gente. Obrigado aí, viu? Robinho, eu também fiquei muito feliz, com muito prazer em te conhecer, não te conhecia, né? Essa troca aqui, esse bate-papo muito proveitoso, produtivo, parabéns, continue aí nessa carreira de sucesso. Valeu, Mônica. Obrigado, viu? Bom, eu também quero agradecer pelo seu tempo, sua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite. E, hoje foi um show de conhecimento, um show de tranquilidade. A gente também não te conhecia, a gente se conheceu 20 minutos antes do podcast. E a serenidade é algo que contagia, assim. E a tranquilidade de você abordar os assuntos é muito bom, é muito enriquecedor. E por mais líderes assim, a gente precisa. Legal. Valeu, muito obrigado. Valeu, Felipe. Obrigado vocês aí, gente. Até o próximo encontro aí. E aí, fazendo as palavras aqui do Rodrigo, né? Não esqueçam de se inscrever no canal e deixem um joinha aí, pessoal. Boa. Valeu, Muito galera. bom. Valeu, Até a valeu. Tchau, próxima. tchau. Tchau, 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 tchau. gente. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau.